Gente, vamos ler a Bíblia. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 15 e 16. João, capítulo 15, versículos 15 e 16. O pastor pediu para a gente, quem sabe, conseguisse entrar ali no tema dele, entrando em campo, vencendo o jogo da vida. Coincidentemente, parece que dá, viu, pastor? Isso eu comecei a analisar aqui, tem muito a ver. O texto de João, no capítulo 15, do versículo 15, dos versículos 15 e 16. Vamos ler. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Uma das coisas que nós podemos sempre perceber na pessoa de Jesus é que parece que Ele sempre sabia o que dizer na hora certa. Quando nós lemos o Evangelho de João, desses três últimos, no último capítulo, o que antecede o capítulo 15, no capítulo 14, no capítulo 16, você vê Jesus meio que preparando os seus discípulos de uma forma especial, porque isso aqui estava para acontecer. A ceia já estava quase sendo realizada com os discípulos, mais ou menos quando Jesus começa a ter esse tipo de diálogo com os seus discípulos. No versículo 14 ele começa já a meio que arar o coração dos discípulos para a crucificação. Nós sabemos que ele já havia mencionado antes, mas aqui ele começa a falar de assuntos que ele não tinha falado ainda. Ele começa a revelar algo, por exemplo, prometendo o Consolador, que eu não vou te deixar só, eu vou partir para o Pai, mas vocês não vão ficar como órfãos, eu vou enviar o Consolador. E de repente alguém começa a perguntar no meio deles: para onde que o seu Pai nos mostra o caminho? O que eu quero dizer é que quando Jesus sabe o que vai dizer no momento certo, porque essa era uma ocasião certíssima para o Senhor Jesus começar a mudar a maneira com que ele estava se relacionando com os seus discípulos, não em termos de confiança naquilo que ele sabia que iria acontecer, mas ele começa a chamar a atenção dos discípulos quando ele começa a quebrar um paradigma aqui também. Quando ele fala assim para eles, a gente não tem como ler todo o texto, por isso que a gente vai focar nesses dois versículos. Quando ele fala para eles: eu não vos chamo mais de servos, mas eu quero te chamar de amigos. E há quem diga que naquela época a população de Israel era constituída entre 40% a 50% de escravos. Então o servo naquele contexto era algo que era muito claro na mente de cada pessoa. Quando a gente fala hoje de um pedreiro, a gente naturalmente já conecta com a pessoa. A gente sabe o que é a função, qual é a função dessa pessoa. Quando a gente fala das funções mais comuns do nosso dia a dia, era essa a ideia já nítida que os discípulos tinham na sua mente quando Jesus fala que eu não vos chamo de servos, mas eu vos chamo de amigo. Já é uma mudança que o Senhor Jesus está preparando no coração dos discípulos. Deixa eu só abrir um outro parênteses aqui, que na verdade a gente não pode esquecer disso. E quem está diante dos discípulos é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Eu trabalho com muçulmanos e hoje a gente estava falando pela manhã na igreja, o desafio que é você ter um diálogo com o muçulmano. O desafio que tem sido, na verdade, principalmente para aqueles muçulmanos que moram na Europa, que vão para as escolas cristãs para aprender aquilo que o cristão sabe da Bíblia e para confrontar o cristão,
dentro da sua própria fé. Eu estava brincando com os irmãos hoje de manhã e perguntei para eles: por favor, vai na tua palavra e acha onde que Jesus disse que Ele é Deus. E alguns procuraram, alguns falaram: posso usar o Google? Pode, se você achar, me mostra também. E na verdade Jesus nunca falou eu sou Deus, mas Ele deu versículos dizendo claramente que Ele é Deus. Os apóstolos se referiram a Ele como Deus. Então o que eu estou querendo falar aqui, irmãos, é que quando esse momento acontece, é o próprio Deus olhando para um grupo de pessoas que Ele mesmo escolheu, e Ele começa a dizer: eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos. O servo não sabe o que o seu Senhor faz. O servo, ele não tem nenhum grau de intimidade com o seu Senhor. Hoje eu passei a tarde procurando diferentes referências para servo. Você acha todo tipo, mas uma das que me chamou a atenção é quando fala que o servo, ele somente faz o que lhe é mandado. Ele não pergunta. E o servo, ele não tem vida própria. Ele é comandado. Ele é simplesmente desafiado a não perguntar, a não questionar, porque ele não se pertence, ele pertence ao seu Senhor. E depois a gente vai ver que o que Jesus está fazendo não é tirando dos discípulos aquilo que eles haviam aprendido, em obedecer tudo aquilo que ele havia nos dito, porque no início do capítulo ele fala justamente disso: vocês serão meus discípulos se vocês me obedecerem. Então o que Jesus também está falando para esses 12 homens, que o papel de servo obediente, eles teriam que continuar mantendo, porque só se eles obedecessem aquilo que o Senhor tinha nos ensinado, aí sim eles seriam discípulos do Senhor. Mas quando Jesus olha para eles e fala que eu não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, porque o amigo é aquele que tem intimidade com o seu Senhor. O amigo é aquele que tem intimidade com o seu amigo. O amigo mesmo é aquele que você pode confiar, você pode falar, você confia nessa pessoa. Eu acredito, eu sei, está cada vez mais difícil que nós temos amizades profundas. Porque quando a gente mais foca no nosso ser, e é esse o mundo que nós estamos vivendo, está se caminhando para isso. A amizade, a confiança, ela começa a se afastar um pouco. Porque aquilo que o Senhor está fazendo com esses discípulos é mudando o patamar. Vocês não são apenas servos que vão obedecer o que eu falo, mas vocês vão ser meus amigos. Eu quero ter uma intimidade com vocês, porque tudo que o Pai está me revelando, eu tenho dito a vocês. Todos os mistérios que nenhum dos apóstolos conseguiu entender, tudo que foi falado a Abraão, tudo que foi falado a Moisés, tudo que foi falado no Antigo Testamento, o detalhe, o único homem que Deus havia chamado de amigo em toda a história da Bíblia foi apenas um homem até aquele momento. O único homem que foi conhecido como amigo de Deus em toda a história do Evangelho, o Evangelho do Antigo Testamento, foi Abraão. E aqui Jesus de uma vez só já adiciona 12 para essa intimidade de amizade que ele queria ter com aqueles homens. E quando nós nos reunimos aqui, eu espero que todos vocês tenham isso em mente facilmente. Nós somos e devemos ser obedientes servos do Senhor. Mas não dá uma satisfação, gente, só em pensar que quando nós olhamos para o nosso Senhor, quando nós olhamos para o céu, quando a gente pensa na pessoa de Jesus, quando nós cometemos aquele erro, quando nós falhamos na condição de servo, Ele olha para cada um de nós. Não é apenas um profeta, não é apenas uma pessoa que curou pessoas, mas é o próprio Criador, que quando Ele olha para cada um de nós, nos vê servos, nos vê tentando ser obediente, mas lá no fundo, porque Ele olha para nós, quando Ele olha para nós, Ele olha para cada um de nós, e quando nós erramos, Ele olha para nós como amigos, porque Ele nos conhece. Quando eu penso no mundo do Islã,
Deus para ele é um Deus vingativo, um Deus que vai destruí-los, um Deus que vai matá-los. Nem mesmo Maomé, quando desceu ao inferno, ele sabia se estava salvo ou não. É bem engraçado a teologia islâmica, porque eles acreditam que existe um anjo bom aqui. Aliás, existem dois anjos, um de cada lado. Um no ombro direito e o outro no ombro esquerdo. O do lado direito anota tudo o que é de bom que você faz na vida. O do lado esquerdo anota tudo de ruim que você faz na vida. E no final da sua vida vai pesar esse negócio. Se você fez boas coisas, mais do que coisas ruins, ou obras ruins, talvez você vá morar com Allah no céu. Vamos dizer que você faça as coisas boas. Vamos dizer que Maomé, que foi o fundador do Islã, fizesse tudo o que foi. Aliás, é o maior profeta segundo eles. Nem ele mesmo sabia se eles estavam descendo ou estavam subindo. Se ele está no paraíso com Allah ou se ele está condenado eternamente. Esta é a ideia que o Islã tem de Deus. Essa é a concepção que eles têm. Então a pessoa anda com medo. Eu, por muitos anos, ainda na minha caminhada cristã, eu tinha muita dificuldade de olhar para o céu, ouvindo alguns dos momentos das minhas falhas e falar: Deus, tem misericórdia. Mas tem sido tão gostoso andar com o Senhor, caminhar com o Senhor. E quando eu comparo Deus que o Islã segue, e quando eu olho para esse texto, que Jesus já sabia da sua morte e ressurreição, sabia dos desafios, porque se você continuar lendo esse capítulo, a partir do versículo 18, ele fala: porque eu sei que o mundo vai te odiar, ele vai te detestar, eu sei que eles vão te perseguir, eu sei que eles vão te matar. Jesus começa a semear isso no coração dos discípulos, para falar para eles: porque se eles me perseguiram, que sou o mestre, quanto mais a vocês, eles também vão te perseguir. Mas lembrem-se, porque eu sou Deus, eu sou Jesus, eu vim morrer, padecer, eu vim no céu, vim para a terra, da terra eu vou voltar para o céu. Vocês não vão ficar órfãos, porque para mim vocês não são servos, vocês são meus amigos. É Jesus preparando o coração. Não sei como está a sua vida hoje, mas às vezes a gente esquece, porque aqui nós estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Jesus. E ele fala o seguinte: eu vos chamei e vos nomeei. Então esses são servos, amigos de Jesus. Não são apenas aqueles que obedecem o que ele fala, mas são aqueles que têm um íntimo relacionamento com ele. E tudo que o próprio Pai tem falado com ele, ele tem revelado aos seus discípulos. Isso se diz confiança. Jesus confia em mim e em você. É por isso que hoje a gente lê as letras de música que nos levam a adorar o Senhor, porque o Espírito de Deus nos revela como nós devemos adorá-los, ainda que tem muitas letras que não fazem isso. É por isso que quando você está numa dificuldade, você dobra o seu joelho. É por isso que lançam campanhas para focarmos no jogo da vida e sairmos vencendo nesse jogo. Isso são coisas, gente, que Deus está nos revelando, que o Espírito começa a mostrar a necessidade da igreja. Porque Deus, quando olha para nós, Deus, quando olha para a Igreja Batista Bethesda, Ele não olha para uma igreja miserável, Ele olha para você como servos inúteis. Ainda que quando nós fazemos aquilo que Ele nos manda, nós continuamos sendo inúteis, mas Ele optou, nos escolheu, nos amou primeiro e nos chama de amigos. Estamos falando do Filho de Deus. Nós estamos falando do Deus vivo. Quem era eu? Quem era você? Quem somos nós? Nada nem ninguém. Mas o próprio Senhor diz: eu vos chamei, eu é que te escolhi. Você sabe o que significa a palavra a escolha? Hoje nós somos comer juntos, né, pastor? E estava naquele monte de opção missionária, irmãos. Tem gente que pergunta: qual que é a sua maior dificuldade? Eu não sei se tem um colega que já trabalhou fora, um irmão, uma irmã, mas sabe que a comida brasileira é uma delícia. Que a comida brasileira é impecável. Qual que é a maior dificuldade do campo? Muita gente, comida. A gente tem variedade. Hoje a gente foi lá e não dá para você escolher o que você quer, tudo que você quer naquele prato.
Então você tem uma variedade de opções, e você vai escolhendo aquilo que você quer para comer. E foi exatamente isso que Jesus fez com esses discípulos. Jesus escolheu a cada um deles. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê como que Jesus saiu andando na região da Galileia. Eu não sei quantos de vocês, mas no ano passado eu estive em Jerusalém para uma parceria que nós temos com o hospital judaico que opera crianças palestinas, cirurgia de coração. São judeus salvando vida de palestinos que podem se tornar homens bombas no futuro para matar judeus. É uma maravilha o que o Senhor está fazendo. Eu estive lá, mas tirei 4 dias para visitar esse lugar. E quando você chega na região da Galileia, eles chamam aquilo de mar, mas é lago, pastor. É pequeno. E hoje ainda eu estava lendo aqui, João capítulo 6, quando os discípulos saíram de Cafarnaum indo para Tiberias. Mas é como sair daqui, ali embaixo, ali pertinho. E Jesus começa ali naquela região, escolhendo aqueles discípulos. E eles foram chamados pelo próprio Deus para essa caminhada. Será que nós, como igreja, será que a gente consegue se alegrar? Porque eu fico maravilhado com o que aconteceu. Eu estava falando hoje de manhã, quando eu penso na minha própria vida, eu acho que não sei se você consegue lembrar daquele dia que o Senhor te chamou? Você consegue se lembrar quando você estava dando cabeçada na parede, tentando resolver os seus próprios problemas, sendo servos do pecado, escravos das suas próprias decisões erradas? Você consegue se lembrar daquele dia que o Senhor pegou e te chamou, te escolheu, você entendeu, você levantou as suas mãos e se entregou para esse Deus, que você então passou, deixou de ser escravo do pecado, mas começou a ser a nova criatura em Cristo? E hoje é por isso que o pastor, quando falou aqui, analisa você faz parte desse corpo, ceia junto com Ele. Jesus relembrando esses discípulos, e há uma outra quebra de paradigma aqui também, porque na cultura judaica, quem escolhia o seu mestre não era quem escolhia o mestre não era o próprio mestre. Aliás, perdão, quem escolhia os seus discípulos não era o mestre, eram os discípulos que escolhiam o rabi que ele queria ser ensinado por. Então, se você queria aprender da lei judaica, tinha um monte de rabi, e o discípulo ia escolher um deles. Aqui é Jesus escolhendo os discípulos, é Jesus mostrando a sua autoridade para aqueles apóstolos, que aquilo que ele estava falando para eles tinha muita autoridade, que eles não poderiam ter escolhido ao seu Senhor. Eu não estou falando aqui da predestinação. O que eu estou falando aqui é que o Senhor Jesus tem nos escolhido, tem escolhido a cada um de nós. O Senhor apontou o dedo para você um dia, o Espírito dele veio e falou com você. Você deixou de ser servo, hoje você é amigo de Deus. Mas ele diz: eu vos chamei e vos designei, para que vocês vão e deem frutos, e frutos que permaneçam. Agora parece que sai do âmbito de Jesus, concedendo a eles a graça, e começa a envolver esses discípulos na parte prática da sua caminhada e na sua vida de seguir o seu Senhor. Designar, nomear, isso que Jesus está dizendo, que essa minha escolha não vai parar em você. Vocês não vão ser meus únicos amigos. Eu estou te nomeando para que você vá e faça outros discípulos. O que Jesus está mostrando para esses apóstolos, que nós que andamos juntos nesse tempo todo, não vai parar nisso. Vocês agora têm a responsabilidade de fazerem outros discípulos. Eu estou escolhendo vocês, mas também estou designando vocês. Por isso que eu gosto muito desse sistema que a gente vê funcionando muito bem aqui dentro. Que você faça os seus discípulos.
Porque você não pode ser amigo apenas de Jesus, porque tem gente que pensa assim. Eu mesmo, às vezes, quando eu olho para uma situação de não, mas Deus quer saber, eu estava conversando com o pastor hoje, daquele sentimento que João e Tiago teve, quando ele falou para Jesus: Senhor, quer que eu ore e desça fogo e consuma essa cidade aqui? Esse povo do Islã quer te ouvir, esse povo está cada vez mais te negando. Por que a gente não destrói logo essa cambada? Não, mas Jesus está falando o contrário. Por isso que Jesus hoje nos chama de amigos, sim. Ele nos escolheu, sim, mas também te designou para você ir e dar frutos, e frutos que permaneçam. Então não é só andar pela rua e dar marcha por Jesus. Não é só chegar aqui da igreja aos domingos. Não é só falar para as pessoas que é evangélico. Eu estava comentando aqui hoje que eu fiquei abismado porque eu vi na TV brasileira esses dias, num programa de televisão, que um homem se dizendo mulher, transformado em travesti, e se também titulava como pastor. E o apresentador perguntou para ele: você é evangélico? Sua igreja é evangélica? Ele falou assim: não, pastor, nós não somos evangélicos, nós somos protestantes reformados, que esse tema de evangelho está muito banal. Um travesti. Então, a gente também tem experimentado isso no Brasil. Ser evangélico virou algo famoso, algo que as pessoas querem fazer parte. E, na verdade, nesse contexto aqui, Jesus está falando o seguinte para os seus discípulos: olha, o mundo vai te odiar, como eu disse para vocês. O que Jesus está falando para ele é que seguir a mim não vai ser algo tão simples. Ser meu amigo nesse mundo não vai ser algo tão fácil assim, não. Na verdade, vai haver seus desafios. Na verdade, você vai ter que lutar contra o pecado, você vai ter que lutar contra a pornografia, você vai ter que lutar contra a falsidade, você vai ter que lutar contra o roubo, você vai ter que lutar contra a mentira. Se eles estão fazendo isso contra mim, quanto mais a vocês. Gente, olha, eu não escolhi fazer o que eu faço, por isso que eu me alegro na obra missionária que eu faço hoje. Nenhum dos países, não dos 24 países que eu estive nos últimos 10 anos, eu nunca escolhi nenhum deles para ir. E nenhum dos que eu morei foi opção minha. Mas quando eu penso que em 10 anos, viajar pelo mundo, pregar o Evangelho, falar 4 idiomas, não tem explicação a não ser o Senhor me chamando e me nomeando para que eu vá e dê frutos. Como é que o Senhor tem te chamado? Como é que Deus tem te nomeado? Para que o Senhor tem te chamado a dar frutos? Nós não podemos, igreja, a gente não pode apenas ter um título de cristão. Nós não podemos ser apenas pessoas que tiram aproveito da condição de servos amigos. Mas o Senhor, na verdade, tem nos chamado para sermos servos amigos, mas servos amigos que Ele chamou e nomeou, e servos que vão ter frutos e frutos que permanecem. E frutos aqui tem duas conotações muito importantes para a gente. Primeiramente, são frutos que saem da nossa própria vida. Frutos que vão brotar de dentro de nós, porque no primeiro versículo ele começa a falar isso, que Ele é a árvore, nós somos os ramos. Deus é o que cuida da árvore, Ele é o que limpa. E se nós não dermos frutos, o que vai acontecer? Ele tira, porque nós somos chamados para darmos frutos na nossa vida e frutos que vão permanecer. Sabe, Jesus não está implorando por discípulos. Jesus não é aquele Jesus que fica contente pelo fato de você ter vindo à igreja. Nós é que estamos contentes pelo fato de estarmos na igreja, e quando nós estamos na igreja juntos como igreja do Senhor, nós adoramos ao nosso Senhor. Eu me lembro de ter falado aqui há 2 anos atrás, daqueles 3 camaradas lá do Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 57 ao 62, quando 3 homens também queriam ser amigos de Jesus, também queriam ser discípulos de Jesus, e Jesus fala para ele: para tudo, pensa que você está falando, que a raposa tem seus lugares, os pássaros têm seus ninhos, mas eu preciso não vou reclinar na minha cabeça. A gente está junto, nós estamos juntos aqui. Você pode dar um glória a Deus aí? Fala, Rodoro Chucro.
Eu quero ser amigo de Jesus, porque Ele me chamou, Ele me nomeou, para que eu vá e dê frutos. Frutos que comecem na minha vida. E depois eu multiplico esses frutos. Fala, gente, depois eu multiplico esses frutos. Ser amigo de Jesus é fantástico. Ser íntimo de Jesus é fantástico. Ser chamado por Jesus é maravilhoso. Ser nomeado por Jesus é maravilhoso. E começar a gerar frutos para o Senhor Jesus também é maravilhoso. Será que nós não podemos talvez refletir um pouco mais como é que estão os nossos ramos? Quais são os frutos que têm saído de dentro de nós? Como que tem se transformado a sua vida? Aonde é que está o seu coração? Aonde está o meu coração? O que nós fazemos como igreja? Eu não quero vir aqui e criticar a igreja brasileira. Eu não quero vir aqui e criticar as denominações do Brasil. Mas nós, como nunca, temos que ficar cientes que as coisas estão chegando ao fim. Está se aproximando ao fim. Coisas simples que nós sabíamos fazer na vida. Os meus avós que não eram cristãos respeitavam o casamento. Os seus avós provavelmente que não eram cristãos jamais aceitaram um divórcio com sua família. Os seus avós que não eram cristãos, talvez eles tinham um temor muito maior hoje, que a maioria de crentes dentro das nossas igrejas, porque os frutos não estão aparecendo. E Jesus não está interessado apenas em frutos, gente, mas são frutos e frutos que eu fiquei feliz quando eu voltei à igreja. Eu cheguei hoje pela manhã, eu vi a banda inteira tocando, e os mesmos que estavam há 2 anos atrás, mais novos. Parabéns, porque essa que é a ideia, é frutos que permanecem. Já viu, vai e vem de pessoas em igrejas, pessoas que vêm e choram, assim com Jesus, amam a Deus e agradecem, em 2, 3 anos, aonde é que estão essas pessoas? Nós não estamos, Deus não está, como eu disse, Ele não está querendo e não está implorando por frutos. O que Jesus quer, Ele quer frutos sim, mas frutos que vão permanecer. Ele dá as armas para isso, porque Ele fala o seguinte: tudo que você pedir em meu nome ao Pai, Ele vai te... Essa é a parte que as pessoas mais gostam, né? Tudo que eu pedir ao Pai, no nome dEle, Ele vai me dar. Que beleza! Quando eu pego o iraniano como exemplo, que lá no Irã, quando um camarada aceita Jesus, é o seguinte: o Irã se declara como o número 1, como o inimigo número 1 de Israel, de judeu. Então, quando o iraniano aceita Jesus, o que está acontecendo? Ele tem um problema político, ele tem um problema espiritual. Político, porque ele está declarando para o próprio governo do seu país que agora o judeu é o líder dele. E quando que o próprio iraniano está falando que os judeus são os nossos inimigos, e você vem para mim falar que o judeu é o Senhor da tua vida? E o problema é número 2, porque agora ele está falando que o Alcorão já não é mais o seu livro de prática de fé, mas agora é a Bíblia dos judeus e cristãos. É o meu livro de prática de fé. Sabe qual que é o resultado desse entregar-se a ser discípulo de Jesus para um iraniano dentro do Irã hoje? Se chama forca. O que o iraniano ganha quando ele aceita Jesus? A amizade do Filho de Deus. O que o iraniano ganha quando ele aceita Jesus? Salvação eterna. Eu não estou aqui pregando exemplo de um evangelho de miseráveis, não. Pelo contrário. A minha oração é que Deus te prospere, te abençoe, e faça de você um médico, uma médica, um engenheiro, seja lá o que você quer fazer na tua vida, que Deus te prospere, mas que nós venhamos a entender que o que o Senhor quer de nós, independente daquilo que nós façamos ou venhamos a fazer, o que Ele quer de nós são crentes, homens e mulheres, que olhem para Ele, se relacionem com Ele, sejam obedientes como os céus, mas que deem frutos primeiramente em sua vida. Aí sim, nós começamos a pregar esse evangelho de pessoas que também estavam sofrendo, mas agora deixam de sofrer, porque o Senhor também tem as chamadas, os escolhidos para que elas vão, deem frutos e frutos que permanecem. Começa na nossa vida, começa dentro de mim, de você. Por isso ele teve todo esse processo
E Jesus dá essas duas armas poderosas para esses homens. Eu não vou te deixar órfão, eu vou enviar o Espírito do Pai, e Ele vai te ensinar tudo que eu estou te falando. Você não vai ficar sozinho, eu vou estar com vocês. Na verdade, vocês vão ser o meu próprio templo. E aqui Ele fala, e para vocês darem frutos, esse é o segredo desse versículo. Para que você e eu, para que cada um de nós que estamos sentados hoje aqui à noite, venhamos a dar frutos para a glória de Deus. Tudo que você pedir em meu nome, o Pai vai te dar. A gente pode até inverter esse versículo. A gente pode falar assim, olha, tudo que você pedir em meu nome ao Pai, para que você dê frutos, e frutos que permaneçam, o Pai vai te dar. A casa que você sonha, o carro que você sonha, o emprego que você sonha, o trabalho que você pede, o salário que você quer, o casamento que você quer, tudo isso o Pai pode te dar para que você e eu venhamos a dar frutos e frutos que permaneçam e honrem ao Deus que nos chama de amigo. É para isso que Deus te chamou. É para isso que Deus me chamou. Não é para satisfazer aquilo que eu quero, mas é para olhar para o meu Senhor, olhar para Ele e me alegrar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não precisava nem de estar perto de mim, mas o Senhor decidiu padecer na cruz, morrer na cruz. O Senhor enviou o teu Espírito, o Senhor me deu vida e vida em abundância. O Senhor tem me transformado todos os dias, e o Senhor tem me chamado de amigo. Que Deus é esse, gente? Esse é o Deus que me chamou. Esse é o Deus que te chamou. Deus tem nos chamado para ser uma igreja que multiplique, que dê frutos, mas que o Senhor nos ajude, que Deus te honre, que Deus te abençoe, que os frutos comecem em nossa vida, mas também que nós venhamos a dar frutos e frutos que permaneçam para sempre. É isso que o Senhor quer dessa igreja. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós venhamos a ser essa pessoa que louva o Senhor. Como você levantou as suas mãos, eu salvo. Sabe por que você está salvo? Porque Ele te chamou, Ele te escolheu, te chamou para quê? Para uma vida eterna. Que esses frutos jamais vão parar de serem concebidos. Não é fantástico, não é maravilhoso? E sabe por que a gente consegue falar essas coisas daqui de cima? Sabe por que tem um grupo de louvor? Sabe por que você consegue liderar sua célula? Sabe por que você consegue pregar o Evangelho? É porque o Senhor tem te revelado tudo aquilo que o Pai falou para Ele. Amém, Jesus. Não é mistério para nós mais, a venda caiu, não tem ninguém cego aqui dentro. Todo mundo tem o Espírito dentro dele. Tudo que eu e você precisamos de saber, independente, pode ser muçulmano, pode ser xiximoê, pode ser espírita, pode ser o que for. O Pai tem nos revelado e tudo que eu e você precisamos para sermos pessoas que venhamos a glorificar o Pai. No nome de Jesus, se nós orarmos com fé, Ele vai nos conceder. Só para eu terminar, é exatamente isso que acontece. É exatamente isso que Satanás quer impedir que nós venhamos a enxergar. É exatamente isso que a gente percebe em muitas vidas. Pessoas que começam a perder o seu prazer de adorar realmente Deus que tenha chamado por causa de um problema ou outro. Pessoas que não conseguem mais enxergar nem mesmo a sua cidade para ser alcançada. Quando a gente vem falar de missões para quê? Tem tanto problema aqui, é verdade. Tem muito problema nesse país. 43 mil mulheres foram assassinadas pelos seus maridos no Brasil no ano passado. Tem muito problema, mais que nada lá no Afeganistão. É verdade, tem muita coisa a se fazer aqui. Mas esse amigo Jesus é que disse para os seus discípulos: vocês vão ficar aqui, permaneçam aqui, pregue o Evangelho aqui, depois ele vai para a Judéia, vai para Samaria, vai para os confins da terra, e aí o fim vai chegar. Mas aquele que permanecer até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça até o fim, porque esse é o fruto que Jesus quer de mim e de você. O fruto que Jesus quer da sua casa, da sua família é esse. Não é que você reconcilie com a sua esposa hoje e amanhã faça as mesmas coisas. Jesus quer que você pare, se arrependa, dá frutos. Lá na Inglaterra, eu vejo as janelas, são 240 dias chovendo. Quem quiser pode vir. Isso, 5 graus é verão.
Mas eu fico olhando na janela, um monte de árvore seca, né? Seca mesmo. Com frio, gelando, com neve. Mas aí, antes de vir para o Brasil, a primavera dele vai estar chegando. Eu vou ficar olhando aquelas árvores, aquele dia que vai começar a ver se aquelas árvores vai ter folha mesmo. Gente, eu viajei, eu fui para o Brasil no dia 12 de maio. Eu esqueci daquilo. Quando eu estava saindo, fiz a mala, peguei a mala, eu não acreditei. As mesmas árvores que eu estava acompanhando elas durante meses, estavam todas verdes, cheias de folhas. E essa árvore deu frutos. E aí eu fui ler. Fui na internet, fui ver como é que funciona esse negócio. Eu descobri o seguinte, que durante o inverno, lá dentro do sistema da árvore, ela sempre está gerando fruto. É o ano inteiro, ela espremendo. Mas no momento certo, ela brota. Talvez o negócio está difícil. Jesus falou para ela, vai ficar feio. Quem é que vai defender casamento nos nossos dias? Cuidado com quem você apoia. Esses dias quase que me bateram na igreja que eu fui falar, quando eu falei que a Xuxa estava completamente errada, apoiando essa lei, que os pais não podem corrigir seus filhos. E o irmão falou, irmão, você está errado, essa mulher é um exemplo para nós. Olha como a mãe dela criou, ela vem, que isso? Você é louca? É aquele povo que Jesus falou para aquele homem lá, deixa os seus mortos espirituais cuidar dos seus próprios mortos. Às vezes a gente, como vive, como amigo de Deus, quer seguir gente morta, que não sabe nem ensinar para eles, nem ensinar para vivo. Como? Frutos que permaneçam, gente. Pode estar doendo, mas deixa o Espírito trabalhar lá dentro. Sabe, tem coisa da nossa vida que a gente reluta, mas amigo de Deus tem que dar fruto. O fruto que vai subir, vai sair para fora. E quando você menos esperar, você brilha, você é sal, você é luz. E pessoas que estão em trevas vão olhar para você e vão pedir a você de ajuda. E você vai falar, eu não sei, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Vem, Jesus quer mais amigos. Não parou em mim, não vai parar em você, não pode parar em você. Tem que começar aqui. Começou com você, mas não vai parar. Quem sabe você vai ser o próximo, vai atravessar as fronteiras para pregar esse evangelho, para falar desse Deus. O Deus que criou todas as coisas, te colocou sentado aí, está bonito hoje, está bonita hoje, está cheirosinho, está cheirosinho, piaçava, sabia, piaçada, porque o Rei dos Reis te chamou, te remiu, te nomeou, te colocou sentado aqui, tem que te prosperar no céu. Que você e eu viemos orar. Deixa eu orar com você, quero orar com você e com você. Sabe, olha, eu não sei, de repente você está aqui hoje também, viu, em nome de Jesus. Se você está visitando aqui a igreja, se você ainda, sabe, não tem esse amigo, quer ser amigo de Jesus, ele está com os braços abertos. Jesus está aqui hoje, da mesma forma, através do Espírito. Talvez é hoje que Jesus está te chamando e te nomeando para que você dê frutos da sua vida, porque você tem vivido uma vida morta e vai continuar até que o pão da vida entre na tua vida. Eu quero orar para a igreja, mas se tem gente aqui, se tem pessoas aqui, se você está aqui hoje e fala assim, eu quero esse Deus mesmo. Até esse jovem aí pode falar de Deus, eu quero também, você pode. Então a gente vai orar por você. Se você hoje quer aceitar esse Jesus, não só como seu amigo, mas um amigo salvador, faça isso nessa noite. Deixa ele entrar na tua vida. Ele está implorando para você, não é o bem que você vai fazer por vocês. Ele te ama ao ponto de morrer na cruz, mas ressuscitou, venceu a morte. Por isso que a gente está aqui hoje. Feche os seus olhos. Oh Deus,